O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz uma incursão contra o narcotráfico, especialmente na Venezuela, mas já manda o recado de que isso pode valer para outros países da América Latina. E o Brasil com isso? Se você quer mais informações sobre direito internacional, Supremo Tribunal Federal, acompanhe a gente aqui no canal, clique aqui no sininho, se inscreva e nos avalie positivamente na sua plataforma de podcast. Eu estou aqui com Vladimir Aras, professor de Direito Internacional da Universidade de Brasília, para saber isso. Vladimir, Trump mandou recado, já atacou embarcações na Venezuela e deu aval para operações secretas no país. Onde é que a gente entra nessa história? Salve, Felipe. Vamos falar de um assunto bem interessante. Eu acho que, cada dia mais Trump nos oferece matéria-prima aqui para as nossas discussões sobre sobre direito internacional, né. Seja no Oriente Gostemos ou Médio. não, gostemos ou não. Gostemos ou não, seja no Oriente Médio, seja aqui na América do Sul, especialmente agora nessa questão com a Venezuela. Então nós entramos em quê? Nós entramos primeiro que nós somos vizinhos da Venezuela, né. E quando a parede diz Horácio, né, poeta Horácio, Romano, dizia ele, que já é falecido há mais de 1000 anos, que quando a parede do vizinho pega fogo, a nossa casa também está em perigo, né. Então nós somos um país também muito assolado pelo fenômeno do crime organizado, especialmente do narcotráfico. E as nossas organizações criminosas, as facções criminosas brasileiras, algumas delas, pelo menos uma delas, é fortemente transnacional já. E isso causa uma preocupação para outros países, evidentemente, né, com atuações na África, de organizações brasileiras, na Europa e também no resto do continente americano. Então, quando nós vemos, Trump adotar uma mudança de postura, né, uma mudança de postura bastante significativa, que se você olha para trás na história da luta contra o tráfico de drogas, você vai ver que o primeiro foco foi a lidar com o problema do narcotráfico a partir dos anos 70, numa perspectiva não belicista, né, não belicista, como foi na época da guerra do ópio entre o Reino Unido e a China. É uma perspectiva de, segurança pública, de justiça criminal e com um foco fortemente a partir dos anos 70 e sobretudo dos anos 80, um foco na lavagem de capitais, no esgotamento dos recursos econômicos, de organizações criminosas, usando as ferramentas que hoje nós já temos também no Brasil, desde 98, da lei de lavagem de dinheiro. Os Estados Unidos fizeram isso desde 1986, né, com a famosa lei daquele ano, que foi a primeira do mundo. Agora o que nós estamos vendo na conduta de Trump é uma coisa, bastante diferente, é lidar com o narcotráfico numa ótica belicista. Uma ótica belicista, porque se identifica, talvez verdadeiramente ou não, uma concepção de que as organizações criminosas hoje voltadas ao narcotráfico são organizações narcoterroristas. Se isso é verdade ou não é outra questão. Mas eu não vou deixar você fugir da sua pergunta que você deixa. São ou não são? Na minha opinião, nós podemos, por exemplo, identificar algumas delas como organizações narcoterroristas, não todas. Quais, por exemplo, Vladimir? Basta lembrar, Felipe, do caso das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e também das entidades paramilitares que se organizaram na Colômbia no outro espectro político, né, as Farc mais à esquerda e outras organizações como a Autodefesas Unidas da Colômbia, que estão no espectro mais à direita, que acabaram se envolvendo ao longo dos anos em território colombiano com o narcotráfico, né, e deixaram de ser, puramente movimentos políticos para serem, atividades, condutas realizarem condutas criminosas, inclusive explorando a cocaína, né, o tráfico internacional de drogas. Isso também se identifica na Venezuela, o Tren de Aragua, que agora ficou famoso, né, TDA, o Tren de Aragua, como uma organização, narcocriminosa, transnacional, que atua em outras partes do território, talvez inclusive no Brasil, associada ou não a facções brasileiras, e que motivou essas atuações dos Estados Unidos. Então, voltando para o centro da sua pergunta, eu acho que, em algumas hipóteses, nós poderíamos discutir, sim, a atuação de facções criminosas brasileiras nesse campo do narcoterrorismo. Só que temos um problema legislativo, porque a nossa lei é muito limitada. A lei brasileira é a 12.360 de 2016, é muito limitada no que diz respeito à motivação das condutas terroristas. Então, para que haja uma conduta terrorista,
não basta que se pratique um atentado com o fim de obter uma ação ou omissão de um Estado ou de uma organização internacional, etc, etc. É preciso que haja uma certa motivação e essa restrição da nossa legislação não permite que certas condutas sejam assim qualificadas, como seria possível qualificar, por exemplo, aqueles atos do PCC de 2006 em São Paulo, ou esses atos mais recentes de 2019 no governo Bolsonaro, quando houve aqueles ataques a infraestruturas viárias, inclusive, né, de tentativa de destruição de um viaduto, coisa desse tipo. Então, embora do ponto de vista da ciência política, da sociologia, se possa dizer ou discutir, pelo menos, que se tratam de condutas narcoterroristas, tecnicamente, pela lei brasileira, isso não seria possível qualificá-las desta maneira. Vladimir, vamos dar um passo atrás aqui. Você disse que algumas organizações brasileiras já operam transnacionalmente, e óbvio que nós estamos falando, acho que toda vez que se fala de organizações criminosas no Brasil, se pensa em uma ou pelo menos em duas. PCC, Comando Vermelho. Qual é a situação, na sua visão, dessas organizações criminosas e se elas poderiam, de alguma maneira, ser tratadas como narcoterroristas e o que precisaria, mesmo, e aí eu não falo da nossa legislação, mas o que precisaria acontecer para que fossem consideradas narcoterroristas, por exemplo, pela visão americana? Bom, eu começo respondendo a sua pergunta, primeiro dizendo que talvez isso não seja suficiente. Torná-las ou considerá-las entidades terroristas pode não resolver o problema, voltando para aquele ponto que eu comentei antes. Poderia propiciar reações puramente belicistas, bélicas, né, como essas que Trump tem adotado. E isso não significa que nós resolveremos o problema por esse caminho. Apenas teríamos um instrumental maior para lidar com o fenômeno, um fenômeno cada vez mais complexo. E as organizações brasileiras, elas têm se convertido em organizações transnacionais, as mais importantes, PCC e Comando Vermelho, já há alguns anos. Quando eu estava na área internacional da PGR há uns 10 anos, nós já víamos isso claramente, com a expansão da presença dessas entidades em território paraguaio, em território boliviano, em território colombiano, presença em Moçambique, veja só, Moçambique, lá do lado de lá da África, não é do lado de cá da África, né? Da costa ocidental africana, mas sim da costa Índica, do Oceano Índico, presença de elementos do PCC e também em Portugal. E isso mostra que há uma associação cada vez maior dessas entidades brasileiras com facções ou máfias transnacionais, como a 'Ndrangheta italiana, né, do sul da Itália, como a máfias dos Balcãs, outras organizações terroristas que têm presença no Brasil há bastante tempo, né? Não é de hoje, você sabe bem, da presença de máfias italianas em nosso território, como o caso Tommaso Busquetta faz perceber, Jogada no 1984. Supremo, inclusive, né? Isso, ele foi extraditado com autorização do Supremo em 1984. Então, é um indivíduo muito importante, chamado de chefe dos dois mundos, né? Porque ele atuou no continente europeu e depois veio a realizar atividades mafiosas aqui na América e foi importante na elucidação de crimes mafiosos em Nova York, né? Então, essa presença de organizações estrangeiras em nosso território permite que haja uma associação, formação de redes transnacionais, sejam do ponto de vista logístico, seja do ponto de vista puramente comercial, digamos assim, né? Do ampliação dos negócios, aquisição de novos mercados. E, obviamente, para quem pensa na atividade criminosa como uma atividade eh, de modelo, né? Modelo empresarial, porque esses indivíduos eles procuram ampliar mercados, garantir esses mercados, às vezes por meio da violência, muitas vezes por meio da violência e da corrupção, claro, também dominar grande parte do processo logístico, seja da produção, seja da comercialização, distribuição, transporte, porque isso reduz custos, também amplia a lucratividade. Então, é muito esperado que haja essa expansão transnacional, já que o Brasil não produz cocaína. O Brasil pode até refinar a cocaína, mas a produção mesmo de coca na Bolívia, na Colômbia, no Peru, nos países aqui ao norte da América do Sul, que é muito mais comum. E o Brasil passa a ser um grande centro distribuidor por causa dos seus portos, por causa dos seus aeroportos, e isso favorece bastante
a conexão dessas entidades, brasileiras com os seus homólogos no exterior, ou a projeção dessa capacidade distributiva de cocaína, especialmente cocaína, para outros continentes, já que a gente tem portos que não têm, uma condição tecnológica de analisar todos os containers que saem, né, verificar todas as cargas, as mercadorias que são embarcadas em navios ou em iates ou em veleiros e que saem do Brasil e que vão chegar à África, vão chegar à Europa muito facilmente. Ô Vladimir, mas para que os Estados Unidos, por exemplo, pudessem considerar PCC e Comando Vermelho como organizações a serem atacadas nessa estratégia nova, qual seria o desenho delas? O que elas precisariam fazer? Muito bem. O que ele fez inicialmente com cartéis mexicanos e com, essa organização, venezuelana, é considerar que se trata de uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, a atuação delas, a exportação de cocaína para os Estados Unidos, ou a presença física dessas entidades, porque há presença física, uma vez que os Estados Unidos estão ali pertinho do México, né? Grande população, de latinos nos Estados Unidos, a maior parte deles mexicanos, e também de, presença de venezuelanos também de Arágua. Eles realmente estão em território americano. Então isso representa, concretamente uma ameaça, se não à segurança nacional, uma ameaça à segurança pública. A Nós temos mudança identificação de brasileiros do PCC lá? Pelo que você falou, pelos exemplos que você deu, ainda não, né? Não, não, é assim, eu pessoalmente não conheço nenhum caso de brasileiros do PCC. Existe um caso de um brasileiro, cujo prenome é Diego, me esqueci o sobrenome dele, que está em lista americana. O PCC foi listado nessas listas tipo Magnitsky, né? Não é a lei Magnitsky, é uma outra legislação voltada para o enfrentamento do narcoterrorismo e que permite aos Estados Unidos listar também essas entidades de narcotraficantes. Então o PCC está apontado nessas listas do OFAC, né? Do Office of Foreign Assets Control, que é o órgão, do Departamento do Tesouro americano que faz o controle da presença de ativos, olha só o tema lá inicial, ativos estrangeiros, né, recursos, econômicos desses grupos criminosos no território americano. Então o PCC está listado abstratamente, mas o PCC não é uma pessoa jurídica que você possa bloquear o CNPJ, né? Então tem um indivíduo, um integrante que está listado, e a organização, o que mostra eventualmente que os Estados Unidos podem adotar uma postura semelhante à que vem adotando com essas entidades mexicanas e agora, sobretudo, as venezuelanas, desde que se identifique, por exemplo, remessas internacionais do PCC ou do Comando Vermelho para os Estados Unidos, embarcações que saiam do território brasileiro, porque estão em esses ataques acontecendo em águas internacionais, não no mar territorial venezuelano. Às vezes, à margem do mar territorial venezuelano, ali perto, ou um pouco mais distante, na região do Caribe, né, quando se identifica por satélite ou por exame de drones daquelas embarcações todas militares que estão na região, que certas embarcações vêm, da Venezuela e que eventualmente estão realmente levando drogas. O problema é que isso tem uma ilegalidade, a gente pode falar isso depois, Felipe, tem uma ilegalidade nessa conduta americana aí. De todo modo, se o PCC, se foi identificado que o PCC e o Comando Vermelho fazem algo semelhante, e muito provavelmente fazem com destino aos Estados Unidos, que é um grande mercado consumidor, isso poderia se voltar também contra eles, à medida que eles seriam listados como entidades ameaçadoras para a segurança nacional dos Estados Unidos e embarcações, às vezes submersíveis, ou aqueles submarinos, que na verdade não são submarinos, né? Eles ficam com uma partezinha na superfície ali, uma pequena outra parte abaixo da linha da água, e conseguem levar droga para outros lugares Eles poderiam ser atacados também, eles poderiam ser atacados desde que também. em águas internacionais, né? Aí é que está o problema, existe uma controvérsia, e uma controvérsia importante, sobre se isso é possível. Eu fiz um fio no Twitter quando houve o primeiro ataque, né, fio lá no X, né, eu continuo chamando de Twitter. Quando houve o primeiro ataque a uma dessas lanchas venezuelanas em águas internacionais, para mostrar que isto não é tão simples assim, por essa ótica belicista, né. Numa ótica belicista, você pode, atacar adversários, combatentes estrangeiros, forças inimigas que ameaçam o seu território, né. Isso está dentro do padrão de legítima defesa que um Estado pode adotar num conflito armado, né, internacional.
Muito bem. O problema é que, quando se trata de embarcações, existe um precedente internacional baixado pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar. É um tribunal bastante importante que foi criado em 1982, não é a Corte Internacional de Justiça. É um tribunal que foi criado em 1982 pela Convenção de Montego Bay. Montego Bay fica na Jamaica. Essa Convenção sobre Direito do Mar, de 82, previu a criação de um tribunal que está em Hamburgo, funciona em Hamburgo, e que cuida de questões relacionadas ao direito do mar, ao direito marítimo, inclusive sobre navegações, etc. Tem um caso que foi julgado por esse tribunal envolvendo dois países, um país africano, que é a República da Guiné, e, ah, e o, e o, e o e um país do Caribe, São Vicente e Granadinas. Nesse caso específico, se entendeu que havia uma ilegalidade na atuação do país africano que abordou a embarcação de São Vicente e Granadinas em águas internacionais e atacou. Abordou e atacou. Pela regra do direito internacional, a primeira medida que se deve adotar é uma abordagem, alertas, avisos, como aquilo que nós temos aqui no Brasil da lei do abate. Você sabe, né? Aquela coisa da Sim, lei do primeiro abate. você avisa a aeronave de que está com alguma ilegalidade ou pede informações, e aí, se não houver qualquer resposta, tem Isso. autorização, né? Tenta fazer com que a aeronave desça, se ele não Exato. desce, a FAB tem autorização legal de abater a aeronave, é a mesma coisa. Então, no direito internacional marítimo, é um procedimento semelhante, alertas, e aí, se é preciso usar força, a força deve ser destinada à destruição da propulsão, do motor, da vela, do que seja, para a embarcação ficar inutilizada, neutralizada. Usar força contra pessoas, violência contra pessoas, só quando há uma reação armada, uma reação violenta daquela embarcação. Quando há uma ameaça, né? Isso, quando há uma ameaça concreta à vida dos tripulantes da embarcação que aborda aquele navio clandestino, um navio pirata, um navio de traficantes, etc. Então, nas imagens que foram divulgadas, isso não fica claro que houve esses alertas prévios, que são obrigatórios conforme o direito internacional, e que foi tentado primeiro a destruição da propulsão da aeronave, da embarcação, e por fim, diante de uma resistência armada, violenta deles contra a embarcação americana, eles precisaram reagir, legítima defesa, etc. Né? E isso é que mostra um risco de que nós estejamos vendo, na verdade, não o uso de ferramentas do direito internacional e nem do direito americano, porque tem juristas americanos também criticando, de acordo com o direito interno americano, a falta de autorização legal pelo direito de lá de fazer incursões desse tipo, né? Sem que haja uma abordagem, a captura dos indivíduos, a apreensão das drogas e a sujeição desses indivíduos a um processo penal, né, como traficantes ou como narcotraficantes, né, ou como narcoterroristas, no território dos Estados Unidos, ou onde quer que seja. Né? Essa que seria a abordagem adequada e não adotar a destruição e morte das pessoas como a primeira Como medida, até premissa, porque não né? se sabe. Como premissa, na Até porque verdade, não se sabe se todos que estão na embarcação são traficantes. Porque exatamente. às vezes há condutas criminosas associadas. Você pode ter migrantes clandestinos, você pode ter pessoas, alguém que foi sequestrado para fazer um transporte, digamos um barqueiro que foi forçado a fazer um transporte. Ele já é vítima de um sequestro dos narcotraficantes. E aí ele é morto numa situação como essa, né? À distância você não tem como identificar se todos realmente são traficantes. Então a Agora, abordagem seria ideal. uma última pergunta, Vladimir, para a gente trazer para o nosso campo aqui. Você mencionou que a legislação brasileira tem problemas. Que adaptações ou alterações a gente poderia fazer ou deveria fazer na nossa legislação para tratar desse assunto? Bom, do ponto de vista do narcotráfico em geral e do crime organizado, é importante que nós tenhamos, de fato, uma lei antimáfia, né? Nós passamos já um grau de incursão e intromissão e entrosamento dessas atividades criminosas com atividades lícitas da economia, já passamos do limite, muito além do limite do tolerável. É preciso que nós tenhamos ferramentas adicionais, como a Itália tem há muitos anos, para lidar com organizações mafiosas ou de tipo mafioso, né? A nossa lei do crime organizado de 2013 foi uma boa inovação, mas a progressão das atividades
sobretudo do narcotráfico, a violência do narcotráfico, sua capacidade de se camuflar na economia tem se mostrado bastante preocupante. Eu não defendo que o direito penal resolva tudo. Muitas vezes nós precisamos mais de instrumentos de inteligência criminal, inteligência de segurança pública, inteligência no Ministério Público, atividade de inteligência coordenadas no sistema brasileiro de inteligência, com a articulação de todos esses órgãos, talvez com a formação de uma ou reformatação da ABIN, né, para que ela tenha uma capacidade operacional mais ampla, né, primeiro inteligência, depois instrumentos processuais. Eu também centro muito minha atenção em instrumentos processuais, como técnicas especiais de investigação, ou meios especiais de investigação, meios especiais de obtenção de prova, que são fundamentais para que haja uma capacidade reativa do Estado. Outras medidas são de cunho econômico. Por exemplo, nós podemos ter a chamada ação de extinção de domínio, que é uma ação muito importante para que, quando um réu some, o processo não anda porque sumiu, e o processo não pode andar porque ele tem direito de se defender, então o processo fica paralisado pela lei brasileira. Ou quando o processo prescreve, passou muito tempo, prescreveu, não consigo impor a lei penal, ou quando ele morre. Quando o réu morre, e o Estado não pode continuar o julgamento depois de morta a pessoa. Alguns países, alguns inclusive latino-americanos, Estados Unidos, países europeus, já tem uma ferramenta que é a ferramenta da a extinção de domínio, que permite que uma ação civil vá buscar o patrimônio ilícito arrecadado pelo criminoso ou pela organização criminosa, ainda que ele tenha morrido, ainda que tenha havido a prescrição, né, ainda que ele tenha sumido no mundo e o processo fique paralisado, o processo penal fique paralisado. Então eu tenho um processo civil para arrecadar o patrimônio, para fazer com que nós alcancemos aquela ideia de o crime não compensa. Essas medidas me parecem bastante importantes. Se a gente quiser pensar em medidas penais, alguns ajustes nós precisamos na nossa lei do terrorismo. E por quê? Ó? Quando a lei estava em tramitação, Felipe, você lembra ali 2014, 2015, houve uma grande resistência do governo de então por conta do temor dos movimentos sociais, né? De De que serem classificados como terroristas, né? isso, exatamente. Então, Especialmente o movimento dos trabalhadores sem terra. exatamente. Então, esse temor, um temor compreensível, né, mas que se resolveria por motivos fáticos muito facilmente pelo contexto da lei. Obviamente, pleitear direitos não significa, inclusive na questão fundiária, não significa ser terrorista. O que você não pode é adotar destruição, morte de pessoas ou contaminação de uma represa, um lugar de abastecimento de água, ou destruir a usina de Itaipu, ou jogar uma bomba em Angra, né? Ou paralisar um aeroporto internacional a pretexto de pleitear direitos, né? Pleitear direito é uma coisa e praticar terrorismo é outra coisa. Então, se alguém, na questão fundiária, na questão dos direitos de liberdade de imprensa, quiser destruir o aeroporto de Brasília, explodir o aeroporto de Brasília, isso não é mais, né, liberdade de expressão, liberdade de protesto ou de manifestação. Já será, evidentemente, uma atividade terrorista. Então, não é o tipo de organização social ou não que faz com que se classifique a entidade como terrorista ou não. Então, o legislador, nesse caso, cometeu esse equívoco e introduziu uma expressão no artigo 2º da lei que diz assim, ó, só existe terrorismo no Brasil quando a ação terrorista é praticada por xenofobia, ou seja, a aversão ao que é estrangeiro, por discriminação ou preconceito, e aí, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Pronto. Então, se a conduta não se enquadra em xenofobia e discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, não é terrorismo. Então, se o motivo é outro, né, se o motivo do PCC ou do Comando Vermelho ou de qualquer ente terrorista, Hamas, que vem atuar no Brasil, ou do Hezbollah, que atua no Brasil, for outro, né, libertar a Palestina, isso não é um crime de terrorismo segundo a lei brasileira, embora seja terrorismo segundo o direito internacional e segundo o direito de vários países. Vladimir, obrigado. Nós voltamos semana que vem com mais uma conversa sobre direito internacional. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Um Abraço, amigo. abraço, até logo.